Fala, amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista categoria Sub-17. Também vou trazer os resultados da última rodada da fase anterior, a rodada aí que definiu os últimos classificados e também os grupos da próxima fase. Trazer a classificação, além, é lógico, desses grupos aí, desses novos grupos do Campeonato Paulista Sub-17. Agora, as 16 equipes classificadas foram divididas em 4 novos grupos, onde jogarão entre si em turno e retorno dentro dos grupos, e os 2 melhores de cada um deles avançam aí para a fase de quartas de final. Então, sem demora, vamos começar passando então os resultados da última rodada da segunda fase, que foi disputada no último sábado, dia 10 de agosto, e que teve aí a vitória do Mirassol por 3-1 sobre o Osasco Audax. Já o Água Santa visitou o Astra de Itaquá e se deu bem, venceu pelo placar de 5-0. O Grêmio Novo Horizontino bateu o Monte Azul pelo placar de 1-0. Já o Esfera, jogando em Jarinu, venceu a Referência por 4-1. O Pinda ganhou do Barretos por 2-1. Já a Ponte Preta perdeu em Itapira para o Ibrachina por 1-0. A Ferroviária ganhou do Rio Claro 5-1, partida que aconteceu em Matão, com mando de campo da Ferroviária. Já o Red Bull Bragantino, jogando em Atibaia, derrotou o Juventus pelo placar de 2-1. O Santos, por sua vez, recebeu o Inline Futebol Tech lá no CT Rei Pelé e ganhou por 2-0. Internacional de Limeira e Desportivo Brasil empataram em 2-2, enquanto que o São Paulo goleou o Cosmopolitano pelo placar de 6-0 lá no CT de Cotia. Outro que ganhou bem foi o Guarani. O Guarani derrotou o Catanduva por 5-1. E o Palmeiras ficou com inveja do São Paulo e também aplicou 6-0. E a vítima foi a equipe do Grêmio Prudente. Esse jogo aconteceu lá no CT2 do Palmeiras, em Guarulhos. O Ituano, jogando no Novelli Júnior, perdeu para o Brasilis pelo placar de 3-2. O Corinthians venceu a equipe do 15 de Piracicaba por 2-1, enquanto que o Comercial de Tietê ficou no empate em 2-2 com a equipe do Votuporanguense. Com esses resultados, a classificação da segunda fase terminou da seguinte maneira. Pelo grupo 15, o primeiro colocado foi o Mirassol, somou 12 pontos, e aí Água Santa e Audax dividiram a segunda colocação com 9 pontos e 3 vitórias para cada um. E aí a disputa para ver quem era o segundo classificado foi para o saldo de gols, e o Água Santa acabou elevando a melhor sobre o time de Osasco, teve 2 gols de saldo contra 0 do Audax. E o Astra de Itaquá terminou aí na quarta colocação com 6 pontos. No grupo 16, a liderança foi do Esfera, 14 pontos. O Grêmio Novo Horizontino também aí se classificou sem sustos, fez 9 pontos. O Referência foi o terceiro colocado com 5. E o Monte Azul, o quarto colocado com 3 pontos. No grupo 17, a liderança foi do Ibrachina, 12 pontos. A Ponte Preta pegou aí a segunda vaga, somando 8 pontos. O Barretos foi o terceiro colocado com 6 pontos. E o Pinda também somou 6 pontos, só que aí teve uma vitória a menos que a equipe do Barretos, né? O Pinda empatou demais aí nessa fase e por isso aí acabou ficando de fora. Se tivesse vencido um joguinho a mais, estava na segunda fase. No grupo 18, a liderança foi do Juventus, somou 12 pontos e 10 gols de saldo. A Ferroviária também aí fez 12 pontos, só que fez 6 gols de saldo. O Red Bull Bragantino acabou ficando de fora, foi o terceiro colocado com 10 pontos e o Rio Claro somou apenas 1 ponto. No grupo 19, a liderança foi do Santos, 15 pontos. O Desportivo Brasil passou na segunda colocação com 10. O Inline Futebol Tech foi o terceiro colocado com 9. E a Internacional de Limeira, a última colocada com 1 ponto. No grupo 20, o São Paulo passou na primeira colocação com 13 pontos. O Cosmopolitano foi o segundo colocado com 11. O Guarani, o terceiro com 8. E o Catanduva foi o quarto colocado com 1 ponto. Já no grupo 21, o Palmeiras terminou com 12 pontos na liderança. Ituano e Brasilis terminaram com 10 pontos. Só que o Ituano teve melhor saldo de gols, fez 4 gols de saldo contra 1 do time do Brasilis. E o Grêmio Prudente foi aí o quarto colocado com 3 pontos. E fechando, o Corinthians se classificou com 13 pontos, o Comercial de Tietê ficou em segundo lugar com 11, o Votuporanguense na terceira colocação com 9 pontos, e o 15 de Piracicaba aí não somou pontos, foi o último colocado desta chave. Agora eu vou trazer para vocês os grupos da terceira fase do Campeonato Paulista categoria Sub-17. O grupo 23 contará com Mirassol, Santos, Ferroviária e Comercial de Tietê. O grupo 24 terá o Esfera, o São Paulo, a Ponte Preta e também o Ituano. Já o grupo 25 terá a presença de Ibrachina, do Palmeiras, do Novo Horizontino e também do Cosmopolitano. E por fim, o grupo 26 contará aí com Juventus, Corinthians, Água Santa e Desportivo Brasil. Então essa aí é a formação dos novos grupos aí da terceira fase do Campeonato Paulista categoria Sub-17. E agora eu vou trazer para vocês então os jogos da primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-17. Rodada que começa nesse sábado, dia 17 de agosto, às 10 horas, com a Ponte Preta
recebendo o Esfera. Esse jogo será lá no estádio Francisco Vieira, em Itapira. Também às 10 horas, o Cosmopolitano vai receber o Palmeiras. O jogo será lá no estádio Telmo de Almeida, em Cosmópolis. Às 11 horas, horário normal aí dos jogos da categoria Sub-17, o Comercial de Tietê vai receber o Santos. O confronto vai ser lá no estádio José Ferreira Alves, em Tietê. A Ferroviária jogará no mesmo horário contra o Mirassol, partida que acontece lá no estádio Mário Lima Santos, em Brodowski, local em que a Ferroviária vai mandar os jogos na segunda fase. Ituano e São Paulo se enfrentam também às 11 horas no CT Novelli Júnior em Itu, será o campo auxiliar lá do estádio Novelli Júnior. O Ibrachina joga também às 11 horas contra o Grêmio Novo Horizontino na Arena Ibrachina. Água Santa e Corinthians se enfrentam às 11 horas lá no Distrital de Namar, em Diadema. E por fim, Desportivo Brasil e Juventus se enfrentam no CT do Desportivo Brasil, em Porto Feliz, em mais um jogo marcado para as 11 horas da manhã. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!